É sempre bom estar em comunhão com a igreja. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Números. Eu quero encerrar a série Estações Espirituais hoje, a terceira parte dessa série, e tem sido uma bênção falar sobre isso. A gente tem, colhido muitos testemunhos. Na segunda-feira é o dia que o pessoal envia mensagens. Deus falou comigo, pastor, eu tive um sonho, Deus me mostrou isso, e são muitos testemunhos que a gente recebe na segunda-feira, porque as pessoas estão com o coração disponível. Essa série, Estações Espirituais, está falando dos 3 momentos que a Bíblia chama de Êxodo: a saída do Egito, a passagem pelo deserto e a chegada à terra prometida. Hoje nós vamos falar da chegada à terra prometida, amém? Glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: você nunca vai chegar na terra prometida se você não sair do Egito, passar pelo deserto e então chegar lá. Esse é o arquétipo da mensagem, para a gente se identificar. É a imagem, é o princípio que todos nós temos que viver. Sair do Egito representa salvação. Passar pelo deserto representa santificação. E chegar na terra da promessa significa glorificação. Então, são as 3 fases da jornada cristã que todos nós temos que atravessar. Amém? E eu quero falar então dessa última fase, que é a chegada à terra prometida. A herança de quem trilhou essa jornada com obediência e fidelidade. Se você é obediente, se você é fiel àquilo que Deus te propõe, existe uma herança te aguardando, existe uma terra de promessa, existe um lugar de convergência, uma zona de convergência. Amém? E essa terceira parte eu quero chamar de zona de convergência. Quando o povo chegou na terra prometida, tudo aquilo que Deus disse que faria, Ele fez. Vamos ler Números 13, a partir do versículo 25, e depois vamos ler Números 14, a partir do versículo 6. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: não subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles. Passe para Números 14,
versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Que o seu coração esteja aberto para tudo aquilo que Deus vai falar. E que o Espírito Santo ministre, segundo o contexto, segundo aquilo que Deus precisa falar ao teu coração. Amém? Sabe, há uma frase que abre o 10º capítulo do meu livro Convicção. Capítulo que se chama Um Pacto com o Melhor. Essa frase diz o seguinte: estamos trocando o extraordinário precedido por obstáculos pelo comum ausente de desafios. Eu vou repetir. Estamos trocando o extraordinário precedido por obstáculos pelo comum ausente de desafios. Amém? Essa é uma frase que retrata muito bem esse momento que nós acabamos de ler. Há uma tensão no ar. Há um cenário de muita apreensão. Moisés, a pedido de Deus, ele envia 12 espias para que eles observassem a terra que Deus prometeu que daria ao seu povo, mesmo antes da saída do Egito. E os 12 líderes, cada um de uma tribo, vão observar essa terra, dentre eles Josué e Calebe. Quando esses espias voltam, eles trazem o fruto da terra. E há uma passagem bíblica dizendo que os frutos eram muito grandes. E eles trouxeram os frutos e trouxeram também um relatório da terra. Só que esse relatório, feito por 10 dos 12, se tornou negativo. Eles disseram: olha, a terra segundo é igual ao que Deus falou. Realmente é uma terra muito boa, só que lá tem gigantes, lá tem muralhas, lá tem reis. Não dá para a gente entrar nessa terra. Nós somos como gafanhotos, aos nossos olhos e aos olhos deles também. Detalhe, os inimigos não olharam eles. Eles estavam fazendo uma dedução, uma autoimagem deformada. Estava comprometendo o próximo passo, a próxima estação na vida daquelas pessoas. E aqueles 10 homens contaminaram aproximadamente 3 milhões de pessoas com um relatório negativo. Isso é científico. O nosso cérebro, ele é capaz de absorver com muito mais facilidade e retenção notícias negativas mais do que notícias positivas. É ou não é? Claro. E é por isso que tem muita gente assombrada, porque fica assistindo esses balanços gerais aí, que tem em tudo quanto é lugar, mostrando mortes, mostrando coisas. Fica vendo notícias ruins. Não é que a gente tem que fugir da realidade. A gente só não pode colocar essa realidade ruim como a principal realidade. A principal realidade está descrita na palavra de Deus, pela Bíblia, e não pelas circunstâncias. A realidade se constrói com princípios. A verdadeira realidade do reino de Deus, você não vai assistir nas TVs,
nos noticiários, você vai ler na palavra, na Bíblia. Se a sua teologia, se a sua escatologia, se, sabe, a sua tese sobre os últimos dias vem dos noticiários, eu imagino que você está muito desesperado. Você está com medo de sair de casa. Você está com medo do seu futuro. Porque de fato, a teologia dos últimos dias, que nós estamos assistindo, só fala dos últimos dias. Não fala dos primeiros, não fala da palavra. E esse relatório contaminou toda uma geração. E é interessante porque dessa geração que saiu do Egito, apenas 2 homens pisaram na terra prometida: Josué e Calebe. Agora perceba bem, 10 espias dizendo: não podemos entrar na terra que Deus prometeu que nos daria, que é conforme Ele disse que seria, não podemos entrar. E 2 homens disseram: podemos entrar, subamos. Os 10 disseram: nós somos como gafanhotos, eles vão nos devorar rapidamente. Os 2 disseram: olha, vamos comê-los como pão. Entenda, são 2 mentalidades, são 2 posicionamentos. E a sua mentalidade vai definir as suas escolhas. A sua mentalidade vai definir os seus pensamentos, os seus hábitos, o seu caráter, as suas escolhas e o seu destino. O que você está pensando? Que o mundo não presta, que ninguém presta, que não existe amor, que não tem esperança? Então, esses serão os seus pensamentos, esses se tornarão os seus hábitos, esse será o seu caráter, esse será o seu comportamento e esse será o seu destino. Quando você mexe na base, que é a sua mentalidade, você mexe no seu destino. Se você quer ficar com os 10 que se acham como gafanhotos, então você vai ficar nessa estação chamada deserto. Mas se você quer ficar com apenas 2 que acreditam que vão comer os inimigos pela força do Senhor, então você vai passar para a próxima estação. Faça a sua escolha. Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: faça a sua escolha. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi, nunca será. Porque foi a voz do povo que disse: nós queremos Barrabás e não Jesus. Quando colocaram Jesus de um lado e Barrabás, um criminoso, de outro, e perguntaram: quem vocês querem que seja liberto? O povo que viu Jesus fazendo milagres, o povo que viu Jesus curando, ressuscitando, libertando, salvando, disseram: nós queremos Barrabás. O povo não tem uma opinião própria, o povo é alienado. A massa é alienada. Se você quer sair da alienação, então saia do meio da multidão dos 10 e venha para a minoria dos 2. É interessante porque essa frase que eu disse para vocês, estamos trocando o extraordinário, precedido por obstáculos, por gigantes, por muralhas, por inimigos, pelo comum ausente de desafios, retrata muito bem a passagem de uma estação desértica para uma estação de abundância. Você escolhe. O texto nos apresenta 2 mentalidades, uma reativa e outra proativa. A mentalidade reativa está com os olhos nas circunstâncias, está dizendo: não podemos, está dizendo: está chovendo, eu não vou. Está fazendo sol, eu não vou. Eu tenho dinheiro, não vou. Eu não tenho dinheiro, eu não vou. Eu tenho amigo, eu não vou. Eu não tenho amigo, eu não vou. São pessoas que se movem por circunstâncias. Quando você se move por circunstância, a sua reta, sua linha de chegada é o deserto.
Mas quando você se move por princípios, por promessas, Deus disse que me daria essa terra é para me possuir, não importa o que vem à frente, não importa os desafios, o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir, então eu não vou viver por circunstâncias, eu vou viver por princípios. Tem muita gente vivendo por circunstância apesar de estarem na igreja. O texto de Romanos 12:2, que é muito conhecido, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não erra. Se Ele disse que fará algo na sua vida, o único que pode comprometer o que Deus prometeu é você. Nem o diabo pode tirar uma promessa que Deus colocou sobre a sua vida. Só você. Pela desobediência. Porque esse povo que saiu do Egito morreu no deserto. Quem prosseguiu na missão foram os filhos que nasceram no deserto. Aquele povo saiu do Egito vendo Deus, liberando 10 pragas sobre o Egito, viu Deus tirando água da rocha, viu Deus fazendo sombra no deserto. Eles viram muitos milagres, mas eles duvidaram, eles eram murmuradores. O texto que acabamos de ler de Paulo, Romanos 12:12, fala de 2 sistemas influenciadores. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. São 2 sistemas influenciadores: mundo e mente renovada. O mundo é um sistema influenciador, e uma mente renovada também é um sistema influenciador. Qual é a sua escolha? Você vai se amoldar ao mundo ou você vai ser transformado pela renovação da mente para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Qual é o sistema que está te influenciando? O mundo ou a mente de Cristo? Qual é o sistema que está te conduzindo? Quando uma mentalidade renovada toca o mundo, se estabelece uma convicção. Quando o mundo toca uma mentalidade, se estabelece uma opinião. Tem muita gente se movendo por opinião, ao invés de se mover por convicção. Opinião é aquilo que você sustenta. Convicção é aquilo que sustenta você. Sua opinião só dura até a próxima circunstância. Quando mudar, você muda a sua opinião. Mas convicção não. Ela sustenta você em qualquer circunstância da sua vida. Paulo disse: eu sei estar contente na fome, na fartura, no frio, no calor. Eu sei estar contente com a saúde, com a doença. Eu não sou circunstancial. Eu não tenho uma opinião. Eu tenho uma convicção. Hoje, o grande desafio não é apenas lidar com a sobrecarga de informações, mas também com a sobrecarga de opiniões. É muita opinião. São vozes dissonantes à voz de Deus. Todo mundo virou especialista. Todo mundo virou conselheiro na internet. Todo mundo virou mentor. Sem resultados. Sem frutos. Todo mundo querendo ensinar. Muita gente teórica, pouca gente prática. Entenda que antes de Deus te fazer entrar em algo, Ele irá fazer algo entrar em você. Seu desafio é abrir espaço para o novo de Deus. Aquele povo não abriu espaço. Aquele povo tinha uma teologia que pararam eles no deserto. Eles não acreditaram na próxima estação. Eles não acreditaram que Deus era capaz de colocá-los naquela terra.
Eles murmuraram, eles olharam para trás, queremos voltar para o Egito, as cebolas do Egito, as sepulturas do Egito, a nossa casa no Egito. Moisés, por que você nos tirou de lá? Tem gente que não vai para frente porque está ancorado no passado, excesso de passado. Entenda isso? Seu desafio é abrir espaço para o novo de Deus. E o novo de Deus tem protocolos. Escute isso. Como é que Deus faz as coisas? Olhando para esse povo que saiu do Egito, passou pelo deserto e entrou na terra prometida. Primeiro, Ele tira você de um lugar. Depois, Ele tira esse lugar de dentro de você. Depois, Ele coloca algo dentro de você. E depois, Ele coloca você dentro desse algo. É confuso? Eu vou repetir. Primeiro Ele tira você de um lugar, de uma zona de conforto, ou de uma zona de neutralidade, ou de uma zona de incongruência, de um lugar que você não deveria estar. Porque tem muita gente que saiu do Egito, mas o Egito continua dentro dele. Tem muitos cristãos que saíram do mundo, mas ainda continua com desejo de voltar para o mundo, com desejo de beber, de se prostituir, de fazer tantas outras coisas. Deus te tirou de um lugar, agora Ele tem que tirar esse lugar de dentro de você. Enquanto esse lugar não sair de dentro de você, você não está firme na rocha, não tem fundamentos. Pode ser um frequentador de igreja quantos anos você quiser, você ainda não está vivendo o processo de santificação. E o processo de santificação te confronta, não te conforta. Eu vou repetir, o processo de santificação te confronta, não te conforta. Deus não é o complemento da tua vontade, Ele tem que ser Senhor sobre a tua vida. Não é você que tem que encaixar Deus na sua vida, é você que tem que ser encaixado na vida de Deus. Entenda isso. Há coisas que para você viver, você vai ter que se desfazer. Entenda que se a forma de Deus é redonda e você é quadrado, quando você entrar na forma dele, tem coisa que não vai caber. Tem coisas que vai ter que ficar lá de fora. E tem gente que não sabe viver assim. Quer um evangelho personalizado, onde tudo te sirva. A igreja, queridos, não é um lugar para te servir. A igreja é um lugar para você servir a Deus. A igreja não é lugar de consumidores. A igreja é lugar de adoradores. A gente deixa o ambiente agradável, a gente te coloca aqui, a gente se esforça, há treinamentos, há tantas coisas, sabe, por trás de um culto desse, para que você receba isso. Mas não é para você ficar consumindo todo o tempo e não tendo nada para entregar, porque Jesus disse, eu não vim para servir, ser servido, eu vim para servir e dar minha vida. Aqui é um lugar onde você começa sendo servido, mas chega um momento que você se torna fora do padrão, quando quer só ser servido. Chega um momento que você precisa oferecer alguma coisa. Chega um momento que você precisa se doar para algum projeto, para alguma coisa. Deus te chama para uma missão, e essa missão sempre inclui pessoas. Se você está vivendo um projeto pessoal, se você está vivendo um projeto seu que exclui pessoas, isso não é cristianismo, isso é egocentrismo. Porque todo cristão serve. Porque o cristão que não serve para ser cristão. Esse é o protocolo da mudança. Ele tira você de um lugar, ele tira o lugar de você, depois que ele tirou algo de você, ficou um vazio, aí ele coloca alguma coisa dentro de você, uma promessa, uma palavra, um direcionamento. E agora, o que Ele colocou dentro de você, se tornará um lugar onde Ele vai colocar você. Deus colocou uma promessa naquele povo. Eu vou dar uma terra para vocês.
E aquele povo não deixou a terra entrar neles. Por isso eles não entraram na terra. O que você não deixa entrar em você, você não será permitido entrar. Se a promessa não entra em você, você não pode pisar nela. O futuro não é um dia, o futuro é um propósito. Antes de você pisar no seu futuro, você vai ter que acessar o seu futuro. Você vai ter que crer nele. Você vai ter que entender ele. Deus não irá te transportar do Egito para a terra prometida. Ele vai fazer você crescer do Egito até a terra prometida. O objetivo dele não é te transportar. O objetivo dele é te esticar. O diabo fez isso com Jesus, pegou ele e colocou ele num monte muito alto e disse assim: eu te darei todos esses reinos se você prostrado me adorar. Jesus disse: não, eu não quero, você me trouxe aqui de elevador, eu quero subir as escadas, eu vou viver cada processo que eu tenho que viver, eu vou chegar naquela cruz, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou ter todos os reinos para mim, você não precisa me entregar. Sabe, entenda que o principal objetivo de Deus não é a sua chegada ao destino, é a sua transformação na jornada. Se o propósito de Deus fosse apenas levar aquele povo para a terra prometida, ele poderia ter feito aquilo em poucos dias. Há especialistas que dizem que em 20 dias, há especialistas que dizem que em 40 dias, o povo estaria lá na terra prometida tranquilamente. Mas Deus sabia que aquele povo não estava preparado. A mentalidade daquele povo não estava preparada. Porque você nunca está preparado se você não tem o hábito de adorar a Deus, de celebrar a Deus, mesmo no deserto. Olha o que Deus disse: Moisés, vai lá em Faraó e diga: deixa o meu povo ir para o deserto para que celebrem uma festa em minha homenagem. Há pessoas que não conseguem celebrar a Deus no deserto. Há pessoas que não conseguem, adorar a Deus no deserto. Elas só sabem murmurar. Ei, se você ficar perto de uma pessoa que murmura o dia todo, toda hora, você vai ser contaminado. Saia de perto dessa frequência negativa, essa frequência baixa, tóxica. Gente que murmura é gente amargurada, é gente que não conhece Deus. Gente que murmura não conhece Deus. Gente que reclama do esposo, da esposa, do filho, continuamente, da igreja, do líder, de dinheiro, não conhece o Deus do contentamento. O salmista diz no Salmo 24, eu te celebrarei, Senhor, eu te louvarei, o meu louvor estará continuamente nos meus lábios. Entenda que Deus não te dará um mapa para você ir. Eu ouvi isso ontem do pastor Fred. Deus manda você ir, então Ele te concede um mapa. Tem gente que está esperando o mapa para poder dar o primeiro passo. Isso não é fé, isso é autoconfiança. Eu só vou se for do jeito que eu imagino que tem que ser. Você nunca vai viver por fé. Ei, tem um detalhe. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você nunca se moveu num desafio de fé, você nunca agradou a Deus. Sempre foi com base nos seus cálculos, nas suas circunstâncias. Você nunca viveu por fé. Fé é quando você não tem um tostão e Deus diz vai. Fé é quando você não tem ninguém do seu lado, Deus diz vai. Fé é quando você não tem saúde, Deus diz vai. É quando todos estão vindo numa direção contrária e Deus diz vai. É quando todos estão dizendo não para você e Deus diz sim. Isso é fé. Sabe, tem um líder que eu já ouvi falar há muito tempo dele, ontem eu ouvi de novo. Você pode pesquisar na internet. O nome dele é
Cezinha, pastor Cezinha. Ele lidera uma igreja numa cidade chamada Laranjeiras do Sul, lá no Paraná. A cidade tem aproximadamente, eu pesquisei, 32 mil habitantes, sendo que 20 mil habitantes fazem parte da igreja. Cezinha, um jovem, um evangelista. E ontem eu ouvi uma frase dele que me tocou muito, né? Cezinha é um cara muito ousado, você pode seguir ele no Instagram e conhecer ele. Perguntaram para ele, rapaz, qual é o seu método para evangelizar? Ele disse assim, o meu método é que eu saio rasgando, se der errado, eu volto costurando. Eu não fico esperando as coisas acontecerem. Alguém me dá um mapa, alguém me autorizar. Eu não fico esperando o tempo melhorar. É inverno, não dá. É verão, não dá. Não, eu saio rasgando e se não der certo, eu volto costurando. Eu reconheço que eu errei, mas ninguém pode dizer que eu não tentei. Já são mais de 20 mil pessoas numa cidade pequena, convertidas ao Senhor. Tem muita gente com medo, dizendo que está calculando o risco. Não, eu estou vendo se dá. Depois que eu casar, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu comprar o carro, depois que... Não vai dar. Isso não é fé. Isso não é fé. Deixa Deus te mostrar os resultados da sua obediência, ao invés de você ficar calculando como você vai fazer. Porque quando você der o primeiro passo de fé, você vai fazer isso e ver os resultados de Deus na sua vida, você não vai parar mais de dar passos de fé. E as estações da sua vida vão continuar. Ela não vai parar. Tem gente que está no deserto e não está conseguindo dar passos de fé para a terra prometida. Está com medo dos gigantes? Está com medo dos desafios? Não, eu não vou fazer. Tem gente que tem medo de errar. Se você tem medo de errar, você não vai conquistar nada. Tem gente que tem medo de errar. Olha, o que vão falar de mim se eu errar? Pelo menos não vão te chamar de covarde, não vão te chamar de medroso. Vão dizer que você tentou. Que você tentou. Amém? Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, saia rasgando. Se não der certo, volta costurando. Amém? Dá um aplauso para Jesus. Quando me disseram que isso aqui, para construir, tinha que gastar mais de 1 milhão, eu não fiquei triste. Eu não desanimei. Eu disse, não tem problema, a gente chega lá, passo a passo. E já chegamos. Então para com isso. São 10 relatórios negativos para 2 positivos. Qual é a mentalidade que você vai adotar? A sua escolha determinará qual será a sua próxima estação. Tem gente parada até hoje, porque decidiu não avançar, sem saber como Deus vai fazer as coisas. Teóricos não transformam, teóricos apenas informam. Entre o que você sabe e o que você deve fazer, alguém já disse, existem muitos pares de sapatos para serem gastos. O seu desafio é tirar o que você tem na cabeça e colocar nos pés. É começar a andar, a se mover. Porque enquanto estiver só na sua cabeça, não fará diferença nenhuma, não será relevante para ninguém. Mas quando você começar a se mover em fé, quando você viver essa tensão, eu vou já falar sobre tensão, porque ali foi um clima tenso. 2 homens com muita convicção dizendo, eia, subamos, vamos para cima, vamos devorar eles. Enquanto 3 milhões de pessoas dizendo, vão apedrejar esses 2. Vamos apedrejá-lo.
É aí que muita gente recua. Eu não vou ficar, pastor, no grupo daqueles que podem ser apedrejados. E aí entra então nessa conveniência. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. A conveniência vai parar você no deserto. A popularidade, seguir a boiada, vai parar você no deserto. Deus vai colocar pessoas diante de você que são estranhas. Esse cara está dizendo que é possível, mas a multidão está dizendo que não dá. Faça a sua escolha. Eu acredito que eu estou diante de muitas pessoas que já decidiram ficar em algumas circunstâncias da sua vida com a multidão, e por isso o projeto parou. Mas eu também estou diante de pessoas que decidiram ficar com aqueles dois, e já estão numa estação de abundância. Porque se você parar no deserto, você nunca conhecerá uma estação de abundância. E eu não estou falando só de dinheiro, porque a espiritualidade não se mede com dinheiro. A espiritualidade não tem a ver com pobreza ou riqueza. A espiritualidade tem a ver com escassez ou abundância. Jesus nos prometeu uma vida abundante. Tiago diz em capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Gente que só guarda na mente e não coloca nos pés, é gente que só olha para si mesmo. Sabe, os cristãos moravianos, que fizeram um movimento de oração de 100 anos, por um avivamento, eles tinham um lema sobre oração. Eles diziam, não esteja disposto a orar, se você não estiver disposto a ser resposta da sua oração. Não esteja disposto a orar, se você não está disposto a ser resposta da sua oração. Eu vou orar para Deus mudar essa cidade. O que você está fazendo? Nada. Eu vou orar para Deus mudar essa cidade, a política dessa cidade. Se Deus te chamou para ser um político, vai ser um político. Eu vou orar para Deus mudar a educação nessa cidade. Como? Faça alguma coisa. Dê passos. Movimente-se. A igreja percebeu que não adianta ficar só orando pelos políticos. Tem que eleger políticos sérios. Não adianta ficar só orando pela educação. Tem que levantar professores com princípios. Não adianta. Oração resolve, claro. Mas Deus conta com a nossa ação também. Não esteja disposto a orar por aquilo que você não está disposto a ser resposta. Entenda isso. Saia do campo da teoria e comece a praticar. Nós temos aqui uma luta, uma batalha de mentalidades. E essa luta, ela acontece todos os dias da nossa vida. Uma luta contra a gravidade. Isso porque somos criados para subir para lugares mais altos. Porém, as nossas circunstâncias tentam manter os nossos pés presos numa zona de conforto. Olha que a zona de conforto já levou muita gente para o inferno. Porque não fez absolutamente nada para Deus, a não ser para si mesmo, para o seu conforto. Entenda isso, Jesus saiu da zona de conforto dele, ele saiu do céu, ele veio para essa terra, ele assumiu a nossa forma, ele veio e cumpriu a sua missão. Então não pense que a sua vida confortável é uma vida relevante. A sua vida confortável nunca será uma vida relevante. Não fará diferença. Não deixará legado.
Quando vencemos a gravidade do deserto, nos tornamos ultra circunstanciais, pessoas que estarão à frente do seu tempo e acima das circunstâncias. É preciso aprender a conviver com a tensão. Tem gente que foge da tensão. A tensão faz parte da vida. Olhe para os cozinheiros. Eles sabem a importância da tensão, porque precisam regular a temperatura ideal para cada prato. Pneus de carros precisam de uma tensão certa, que não permita ficarem cheios demais ou vazios, porque cheios demais explodem, vazios, eles são cortados. É preciso afinar a tensão. Quando você está se movendo em missão, há sempre uma tensão dentro de você. É por isso que você tem que ter uma intenção. A palavra intenção é uma tensão interior. Aquele era um momento de tensão. Mas somente Josué e Caleb manifestaram uma intenção. Eles conseguiram controlar o que havia dentro deles. Eles não permitiram que as circunstâncias retirassem a paz, a confiança e a fé. Havia uma tensão, mas eles sabiam como controlar aquilo. Sabe, é preciso afinar a tensão. Uma boa música sai de uma tensão correta. Quando instrumentos são afinados adequadamente. Afinar a tensão significa fazer com que forças opostas hajam em parceria. Eu vou repetir. Afinar a tensão é fazer com que forças opostas hajam em parceria. Alguma coisa está te pressionando, mas alguma coisa aqui dentro está te acalmando. E se você tem o caráter de Jesus, a mentalidade de Jesus, você vai dizer: mar, aquieta-te. Tempestade, aquieta-te. Você ajustou a atenção aqui. Amém? O que vem de fora não vai te atingir. É como um traje de mergulho. Você entra na água, mas você respira. É como uma roupa de astronauta. Você vai para um outro lugar. Se não houvesse aquela roupa, você morreria. Mas ali dentro você está guardado. Você pode respirar, você tem vida. É como uma cápsula de avião. Se ela se abrir, você vai morrer. Mas ali dentro você está guardado. Esse é o processo de pressurização. É quando você mantém uma atmosfera sadia dentro de você. É quando você cria esse ambiente, isolando ele de tudo que está ao seu redor. Está tudo desmoronando, está tudo dizendo não, está tudo contra. Mas dentro de você há um oxigênio divino dizendo: pode descansar, respira, tenha paz, porque eu estou contigo. Aprenda. É isso que vai te levar para o teu lugar de convergência. Porque o que não converge, diverge. Diz para alguém: o que não converge, diverge. Quando você não estiver no lugar que Deus mandou você estar, você vai estar num lugar divergente. Quando você não estiver no lugar da convergência, você vai estar no lugar da divergência. Você sabe o que aconteceu com Jonas quando ele foi para um lugar que Deus não mandou. Aquele povo não queria ir para o lugar que Deus mandou, porque não era um lugar confortável, era um lugar de experiências. E eles queriam um lugar confortável. Para que você saiba se está em um lugar de convergência, um tempo de convergência, um relacionamento de convergência, um projeto de convergência, você precisa olhar tudo pelo prisma da harmonia e da paz, que excede todo o entendimento. Você só consegue entrar nessa harmonia, nessa paz, quando você ajusta a tensão que há dentro de você. Meu Deus, está todo mundo dizendo não. Meu Deus, está todo mundo contra mim. As circunstâncias estão me pressionando.
E quando você ajusta a tensão que está dentro de você, há uma harmonia e há uma paz. Eu fico imaginando aquelas pessoas dizendo assim: Josué, Caleb, vocês estão ficando doidos. Você não está vendo que o povo inteiro está dizendo que não dá para ir? Por que vocês gostam de andar na contramão? Por que vocês gostam de ser do contra? Porque eles não sabiam fazer o que Josué e Caleb sabiam fazer: ajustar a tensão. Meu amigo, eu estou em paz. Se eu entrar naquela terra, eu vou comer aqueles gigantes como eu como pão. Só quem pode falar isso é quem tem uma paz que excede todo o entendimento. Nesse nível você se torna imparável, imbatível. Não tem medo. Claro que você tem receios, mas não tem medo paralisador. Se você se encontra hoje em um lugar de peso, de guerra, de força, de conflito, de resultados inexpressivos e estressantes, avalie tudo isso através desse entendimento. O que não converge, diverge. A harmonia é o fator capaz de gerar alinhamento, atualização, conectividade e identificação com Deus. Somente 2 homens estavam fazendo aquilo. Por isso eles disseram: Deus, nós vamos entrar naquela terra, nem que seja só nós 2, e nós vamos começar a matar aqueles gigantes. Deus disse: calma, vocês estão muito empolgados, vocês já estão além do que deveria. Deixa que eu vou levantar uma geração para ir com vocês. Eu imagino que Josué e Caleb estavam num nível tão confiante que eles eram capazes de ir lá. Sabe, essa é uma mensagem para te posicionar ou te reposicionar. Segundo as estatísticas, apenas 20% das pessoas estão no lugar onde deveriam estar. Num lugar de paz, de satisfação, de paixão. 20%. Isso significa que 80% das pessoas estão num lugar onde não deveriam estar. Não é o lugar da convergência. Não é o lugar onde você deveria estar trabalhando. Não é o lugar onde você deveria estar vivendo. Porque você fez escolhas erradas. Você foi pelas circunstâncias. A Bíblia diz que Saul, quando era rei, o profeta Samuel disse assim: Saul, fica tranquilo, eu vou ali, quando eu voltar, nós vamos fazer um sacrifício e vocês vão derrotar os amalequitas. A Bíblia diz que os inimigos começaram a se aproximar. E Saul começou a ficar preocupado. Ele não soube ajustar a atenção. A Bíblia diz que ele falou para Samuel. Ele se precipitou e foi oferecer um sacrifício. Ele não podia fazer aquilo. Quando você não ajusta a sua atenção, você acaba se precipitando. E ele foi oferecer um sacrifício que ele não podia fazer. Quem tinha que fazer aquilo era o sacerdote. E aí, queridos, ele fica com medo. O povo começa a ir embora. E quando Samuel chega, ele tinha acabado de fazer o sacrifício. Samuel disse: o que você fez, louco? Por que você fez isso? Eu fiquei com medo. Eu vi o povo indo embora. E, pressionado pelas circunstâncias, a minha versão bíblica diz: pressionado pelas circunstâncias, eu sacrifiquei. Sabe o que Samuel disse para ele? Você acabou de perder o seu reino, daqui você não passa. Deus já escolheu para si um novo rei. Não é você que vai entrar na estação de abundância, é Davi. Entenda isso. Você vive pressionado pelas circunstâncias, você não passa de onde está. Descubra qual é o seu lugar de convergência. Você vai viver todos os dias sem peso. Sabe, você vai fazer o que você gosta. Você vai acordar todos os dias querendo fazer mais. Você vai fazer o que você gosta e vai fazer outras coisas, e as pessoas vão te perguntar: como é que você faz tudo isso? É porque eu faço o que eu gosto. Tem gente que não está fazendo o que gosta, está fazendo o que dá dinheiro. Tem gente que não está fazendo o que Deus colocou uma habilidade para fazer, está fazendo aquilo que dá dinheiro. É por isso que seus dias são estressantes, é por isso que você está envelhecendo, é por isso que não tem alegria, não tem tempo com a família, não tem tempo para você, porque você está no lugar de divergência e não de convergência.
Quando você chegar na terra prometida, não se preocupe, os frutos são abundantes. Eu já vivi isso. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Daqui é minha esposa, quando eu casei. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, escola particular, escola pública, final de semana ia dar aula em universidade itinerante, saía viajando pelos interiores de moto para dar aula. E foi o tempo que eu menos conquistei as coisas. Foi o tempo que eu menos tive tempo para minha família. Eu sei que no início vai ter um sacrifício. Eu sei que no início vai ter realmente uma mudança que vai exigir de você. Mas depois você entra no modo abundância. Aí você entra num fluxo. Deus diz: agora, meu filho, pode navegar nas águas, porque eu me encarrego de entregar enquanto você dorme. Eu me deparo com tanta gente angustiada, tanta gente que não tem tempo. Vou fazer uma caminhada, não tenho tempo, pastor. Mas sair com sua família, eu não tenho tempo, pastor. Lamento, se você não tem tempo para fazer aquilo que Deus ama, você não está no lugar da convergência, você está no lugar da divergência. A convergência é uma janela kairos, onde os céus e a terra estão alinhados. Na convergência você está 100% vivo. A terra da promessa é um lugar onde você estará 100% vivo e será 100% você, e não você pela metade. Você será 100% você. E Deus vai te promover de fases, de estações, porque você foi fiel. Nós escutamos ontem um testemunho aqui, eu vou encerrar, do pastor Fred, quando Deus chamou ele para ir para o Piauí, terra de enterrar ministérios, era assim que lá era conhecido, terra de enterrar pastores. E ele não estava planejando ir para lá, ele estava planejando ir para outro lugar. Ele estava numa igreja confortável, na igreja do seu pai, ele tinha tudo ao seu dispor, ele não precisava estar lá todos os dias atendendo, ele não precisava estar aconselhando todos os dias, ele estava tocando, ele estava ganhando muito dinheiro, foi o melhor tempo da vida dele, onde ele conseguiu comprar casas, carros bons, e Deus disse: agora chegou o tempo, eu tenho algo para você, larga tudo e vai para onde eu estou te mandando. A pastora Flávia é uma médica conceituada em São Luís, com consultórios, trabalhando em hospitais. E Deus diz: larga tudo e vai para onde eu estou te mandando. Queridos, a Bíblia diz que eles juntaram tudo, depois de 5 anos lutando com Deus, foram abençoados pelos seus pais, e foram viver, venderam tudo, pegaram as economias, passaram nos Estados Unidos 3 meses, ouvindo Deus, e depois voltaram para o Piauí. Ele diz que quando ele pensou em ir para algum lugar, ele colocou BH, Brasília, São Paulo, terra onde o ministério cresce muito. Deus disse: não é nenhum desses lugares, é no Piauí. Ele estava nos Estados Unidos e um grande amigo dele, empresário, que está faturando milhões lá na construção civil, disse: pastor Fred, cara, nós estamos querendo abrir uma igreja aqui, vem para cá, eu vou te dar um salário muito bom, vou alugar casa para você, você vai nos pastorear, tem uma comunidade de brasileiros aqui. Ele dentro de uma Lamborghini, o cara falando isso para ele, Deus disse: não, não é aqui. Ele disse: cara, sua proposta é tentadora, mas não é aqui que Deus me quer. Deus me quer no Piauí. E hoje Deus está fazendo algo extraordinário na vida deles. Você precisa ir conferir o que Deus está fazendo. E eles estão vivendo o melhor tempo da vida deles. E o sonho que ele tinha, de ter um contrato com a Sony, veio quando justamente ele abdicou de tudo na música e se entregou ao pastoreio. Ligaram para ele e disseram: nós temos um contrato para você aqui na Sony. E eles têm vivido um tempo abundante.
Eles estão no nível mais acima, mas cada um de nós podemos experimentar isso no nosso nível. Isso requer renúncia. Você está envelhecendo. E vai ser difícil você tomar essa decisão quando não tiver mais vigor. Vai ser difícil se a doença te pegar. Vai ser difícil se você perder sua família para você entender isso. Vai ser difícil se você perder tudo que tem para você entender isso. Vai ser mais difícil. Talvez, ou com certeza, para alguns, vai se tornar impossível. Alguns partiram dessa terra sem entender que precisavam tomar essa decisão. Ir para uma terra de abundância, ir para a próxima estação, te custará um preço. Exigirá de você uma decisão. E tem gente que não toma decisão e ainda desestimula pessoas a tomar. Faça a prova com Deus. É hora de mudar de estação. Se você ler Josué capítulo 5, aqui eu encerro, você vai ver que depois que eles fizeram uma aliança, essa nova geração, porque os que saíram do deserto, do Egito, morreram no deserto. Seus filhos ficaram diante da terra. Deus disse: calma, Josué, eu preciso circuncidar eles. Eu preciso fazer uma aliança com eles. Os pais deles colocaram um chip, um drive, uma semente neles, onde eles pensam que não podem conseguir. Eu preciso mudar essa programação, esse algoritmo, eu vou mudar. Eu vou colocar uma semente de esperança neles, de coragem, de fé, de ousadia. Eles vão partir para cima dessa terra, com uma coragem desmedida, acima do que eles podem acreditar. Espera aí, Josué, circuncida eles, corta o prepúcio, remove a carne, faz uma aliança. Porque hoje eu removo a mentalidade do Egito, eu removo os pensamentos negativos, eu removo. E a Bíblia diz que logo depois disso, eles celebraram a Páscoa, eles cearam com o Senhor, e no dia seguinte, cessou o maná, e eles comeram dos frutos da nova terra. Deus vai mudar a sua geografia. Deus vai mudar a tua mesa. Deus vai mudar suas conexões. Deus vai mudar a tua mentalidade. Se você decidir sair dessa estação, a escolha é sua. Ninguém vai te tirar de lá. Você precisa mover os seus pés. Fique de pé nessa noite. Eu quero encerrar essa série declarando profeticamente que essa palavra vai remover você do deserto. Essa palavra vai tirar você do Egito, vai colocar você em marcha.